se salva sozinho. Carta enviada em 1º de janeiro de 2004 por um consulente de Brasília, Distrito Federal. Religião protestante, idade 45 anos. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los pelos excelentes artigos, inclusive a seção Perguntas e Respostas, que considero sensacional e até mesmo hilariante em algumas respostas dadas. Bem, apesar de não ser católico e nem protestante, tento ser cristão. Digo tento ser porque, dentro das minhas limitações culturais, filosóficas, doutrinárias, ser cristão é muito difícil, pois perdoar 70 vezes 7, dar a outra face e não desejar ao próximo aquilo que não desejamos para nós, só para citar alguns princípios cristãos, é realmente penoso. Mas mesmo assim tento, pois reconheço que o cristianismo coloca nas mãos do homem a responsabilidade pelos seus atos. E eu acredito nisso, gosto disso. Então eu continuo tentando, procurando ter estes princípios sempre em mente e me esforçando para olhar o meu semelhante como meu companheiro de caminhada e não como um inimigo. Bem, mas vamos ao que interessa. Tenho pouquíssimo conhecimento sobre as histórias das igrejas católica e protestante, mas sei que houve ao longo dos séculos alguns momentos que denegriram a imagem de ambas e que tais fatos foram motivados geralmente por questões econômicas, políticas e perpetuação do poder. Bem, há algum tempo li uma matéria que citava Paulo como responsável pelo primeiro ato que denegriu o cristianismo, que a tal história do encontro na estrada de Damasco não passou de encenação para convencer os crentes que ele adulterou o cristianismo, sendo o mentor da igreja como a vemos hoje, que ele acabou com o cristianismo primitivo e criou o que se pode chamar de paulinismo, uma espécie de manipulação da crença dos primeiros cristãos de modo a moldar e conduzir tal fé em benefício das classes dominantes. Não tenho nenhuma opinião formada sobre o assunto e nem tenho conhecimento para formar tal opinião. Por isso gostaria de conhecer a visão que a Igreja Católica tem sobre o assunto. Quero deixar bem claro que não quero ofender e nem denegrir a imagem da Igreja. Apenas gostaria de saber mais sobre o assunto. Não procurei obter tal informação de alguém ligado à igreja protestante, porque, se ser cristão já é difícil, para manter contato com os protestantes tem que ser santo e ter um elevadíssimo grau de tolerância e paciência, coisa que definitivamente não tenho. Grato. Prezado Salve Maria. Agradeço seus comentários e estimo que até se divirta com algumas das cartas do site Monfort. Fico contente com a sua sinceridade e mais ainda com o seu bom desejo de lutar contra as suas falhas, tentando pôr em prática os princípios do cristianismo. Se você me permitir, quero ajudá-lo nessa sua luta com 2 conselhos. 1. É um erro pensar que podemos vencer nossas dificuldades sem recorrer a Deus. Recomendo-lhe que diga a Nossa Senhora que você tem pouco vinho e que pede a ela que rogue a Jesus, como em Caná, que transforme a água de sua alma em vinho excelente. 2. Ninguém se salva sozinho. Uma brasa fora da fogueira se apaga e vira carvão. Recolocada na fogueira, acende-se com facilidade, fica brilhante e dá calor. Por isso lhe ofereço a nossa amizade, minha e de meus alunos, e mesmo para estudar em nossa companhia, se você nos honrar assim, para que, juntando nossas poucas forças, sejamos capazes, Deus ajudando, de produzir uma boa labareda em nossas almas. Quanto ao que você me pergunta de São Paulo, é fácil responder-lhe. Se recusa o que diz a Sagrada Escritura, quando ela conta o milagre da conversão de São Paulo, seu padroeiro, dever-se-ia então recusar a Bíblia enquanto tal, pois que, se ela mentiu num ponto, ela não é de Deus. Logicamente, se deveria recusar toda a Escritura. São Paulo não mudou a doutrina de Cristo, pois está dito que depois que se converteu, ele subiu a Jerusalém para ver Pedro, para conferir o seu evangelho com o de Pedro. Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 18. E São Pedro ficou preso com São Paulo na mesma cadeia, a Mamertina, morrendo mártir no mesmo dia que São Pedro, pela mesma fé. Não é preciso desculpar-se por sua pergunta.
Sua boa intenção transparece a cada linha de sua carta. Incorde Jesus Semper e bem contente com sua missiva, Orlando Fedeli.